Help is on the way. We will take very strong action. The end game is to win. I like winning. As tensões entre Washington, Teherã e Tel Aviv estão no ponto mais alto desde a Revolução de 1979. Agora, o tempo parou no Oriente Médio. A diplomacia está morta. E para Teherã, o protocolo do juízo final foi oficialmente ativado. Trump havia dito: se eles começarem a matar pessoas como fizeram no passado, nós vamos nos envolver. Vamos atingi-los muito forte onde dói. No entanto, relatórios vindos de Teherã, desde esta manhã, indicam que a linha vermelha já foi cruzada, até mesmo apagada com sangue. O número de mortes nos protestos, oficialmente em 646, mas se aproximando de 3.000 segundo fontes independentes e informações do campo, foi o principal gatilho que colocou a ala agressiva da Casa Branca em ação. Isto já não é um protesto, este é o processo de execução de um regime. Após o aumento no número de vítimas e o aviso de Trump, os Estados Unidos instruíram seus cidadãos a deixarem o Irã imediatamente. Este aviso foi emitido pela última vez em junho de 2025, seguido por ataques aéreos dos Estados Unidos. A situação está atualmente muito sensível e crítica. As equipes da Força Delta do Pentágono já estão no terreno e o Irã está prestes a ativar a Opção Samson, seu plano de levar todos com ele usando 500 mísseis balísticos. Pesos pesados como B-52, B-2 e B-1 estão na região. Tel Aviv está em alerta máximo. As forças de defesa de Israel estão em plena prontidão e os hospitais foram instruídos a se preparar. As próximas horas podem ver os mapas do Oriente Médio mudarem. Pode ser a última noite dos mulás. Khamenei e seus generais se retiraram para seus bunkers, temendo que uma bomba possa cair sobre eles a qualquer momento. Agora, agindo com os reflexos de um animal encurralado, a Guarda Revolucionária Iraniana declarou que irá atacar todas as bases americanas na região e Israel em resposta a qualquer ataque americano. A ameaça do presidente do parlamento Karibaf de que todas as bases e navios do EUA são alvos legítimos tem o potencial de transformar a crise de uma questão interna iraniana em uma guerra regional. No entanto, em vez de dissuadir as forças armadas do EUA, essas ameaças estão levando o Pentágono a acelerar seus planos de ataque preventivo. As palavras de Trump são um blefe? Imagens de satélite e dados de radar dizem que não. Se você não ouviu o som de uma aeronave voando acima, isso não significa que ela não esteja lá, especialmente se essa aeronave for um B-2 Spirit. É relatado que bombardeiros furtivos decolando do Missouri estão se preparando para uma missão de ataque global de 30 horas. Esses aviões carregam bombas GBU-57 MOP ou Massive Ordnance Penetrator que vão rasgar as instalações nucleares do Irã como papel na guerra de junho de 2025. No entanto, o que é realmente alarmante é a atividade que podemos observar. Nas bases em Al-Udeid, Qatar e nos Emirados Árabes Unidos, as aeronaves tanque KC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos têm realizado continuamente missões de espera ou pairando no ar sobre o Golfo Pérsico por 24 horas. Em termos estratégicos, isso só tem um significado: caças estão a caminho. Uma aeronave tanque não circula no ar sem motivo. Essa aeronave montou um posto de abastecimento ali para reabastecer as frotas de F-35 e F-15 e que entrarão no espaço aéreo iraniano. A administração Trump chegou a considerar opções de decapitação e ataques aéreos em grande escala contra o Irã. Esta preparação não é apenas uma operação punitiva, mas um plano de destruição sistemática. Aeronaves bombardeiras B-52 Stratofortress, decolando da base aérea de Al-Udeid, no Catar, operadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, estão equipadas com mísseis de cruzeiro AGM-158B JASSM-Air para cegar os sistemas de defesa aérea do Irã, IADS. As forças de defesa de Israel, IDF, enquanto isso, estão aguardando a resposta do Irã a este potencial ataque dos Estados Unidos e elevaram seu nível de alerta ao máximo para cenários de surpresa. Israel está operando seus sistemas de defesa aérea Arrow 3 e David's Sling em plena integração porque todos sabem qual será a resposta de Teherã. Um gato encurralado atacará, mas o que faz um regime teocrático encurralado? Ele se agarra aos seus mísseis. A Guarda Revolucionária do Irã está ameaçando lançar 500 Kaiba-Shekan-2 completos. Mísseis em Israel e bases americanas na região no caso de intervenção dos Estados Unidos. Esses mísseis não são brincadeira. Esses monstros balísticos carregando ogivas de 1,5 toneladas são projetados para varrer cidades israelenses do mapa e deixar a infraestrutura civil devastada. O regime transmitiu esta mensagem através do presidente do parlamento Kalibosh. Todas as bases e navios do Zeus são alvos legítimos.
Mas há um detalhe vital que Teherã esqueceu ou talvez não queira lembrar. Junho de 2025. Lembra-se de como, durante a Guerra de 12 Dias do ano passado, as bombas destruidoras de bunkers dos Estados Unidos transformaram as instalações nucleares subterrâneas mais seguras do Irã em cemitérios? Esse trauma ainda está fresco. A ameaça de Trump de atingi-los mais forte do que jamais foram atingidos antes joga com essa memória histórica. Desta vez, os alvos não são centrífugas ou instalações de enriquecimento de urânio. Desta vez, os alvos são os centros de comando que mantêm o regime vivo, as principais sedes da Guarda Revolucionária, IRGC e a própria liderança. Mesmo que o Irã dispare 500 mísseis, não está claro quão eficazes eles seriam contra as baterias THAAD implantadas por Israel e os Estados Unidos na região. Mas uma coisa é certa, no momento em que o primeiro míssil for disparado, o regime iraniano terá assinado sua própria sentença de morte, porque a força-tarefa do USS Abraham Lincoln, atualmente esperando no Golfo de Omã, está apenas aguardando a ordem para bater nas portas daqueles abrigos em Teherã com mísseis Tomahawk. Mesmo antes dos mísseis decolarem, já há guerra nas ruas do Irã. O regime cortou a internet, o botão de desligar, para cegar o mundo e silenciosamente massacrar seu próprio povo. Mas a tecnologia rompeu essa barreira de censura. O movimento de Elon Musk e Trump com o Starlink está trazendo as atrocidades em Teherã para nossas telas em tempo real. Este é um pesadelo inimaginável para os ditadores do século XX. No passado, você podia impor apagões e realizar massacres. Mas hoje, graças à tecnologia direta para celular, um jovem em um beco de Teherã pode transmitir instantaneamente os crimes do regime para Washington. E os dominós estão caindo não apenas dentro do Irã, mas em todo o Oriente Médio. Os proxies que foram sustentados por anos com o dinheiro e armas do Irã, agora se contorcem como uma cobra sem cabeça. O maior pânico está no Iêmen. Os Houthis admitiram abertamente: se o Irã cair, nós caímos também. Esse medo não é infundado. O fluxo de dinheiro do Irã foi cortado e os envios de peças de mísseis pararam. Os Houthis sabem que estão sozinhos no Mar Vermelho. Relatórios de inteligência confirmam que a Arábia Saudita está aproveitando o caos no Irã para deslocar forças especiais adicionais e unidades blindadas para a fronteira com o Iêmen. Riad vê o incêndio em Teherã como uma oportunidade histórica para limpar seu próprio quintal. Isso não é oportunismo geopolítico, mas puro cálculo estratégico. Na Síria, Bashar al-Assad ficou em silêncio sob a ameaça do modelo sírio. O aviso de Israel de que se o Irã atacar, nós atacaremos Damasco como fizemos no ano passado confinou o exército sírio aos seus quartéis. Os salários do Hezbollah foram cortados, suas linhas logísticas secaram. Posições no sul do Líbano estão sendo abandonadas. A doutrina de defesa avançada do Irã, sua estratégia de manter a guerra fora de suas próprias fronteiras, colapsou a partir desta noite. A guerra não está mais na fronteira nas colinas de Golã ou em Gaza. A guerra está no coração de Teherã, na praça Engelab. O Irã está dolorosamente experimentando que o eixo de resistência que vem tecendo há anos é, na verdade, um tigre de papel. E quanto às grandes potências? Onde estão Moscou e Pequim nas quais Khamenei confia? A resposta é simples: eles estão preocupados com seus próprios problemas. A Rússia está logisticamente atolada no atoleiro ucraniano e não tem uma única bateria S-400 para enviar ao Irã. A memória ainda está fresca de como os sistemas de defesa aérea russos foram tornados cegos contra os B-2 americanos e os F-35 israelenses na guerra de junho de 2025. Putin é um líder pragmático que não embarcará em um navio afundando. Ele está observando a queda do Irã porque Moscou não tem nem os meios logísticos nem o capital político para salvar Teherã. Se o Irã cair, o flanco sul da Rússia ficará completamente indefeso. Mas o Kremlin está atualmente lutando sua própria batalha de sobrevivência nas linhas de frente em Kiev. Este é o exemplo mais frio e impiedoso de traição aliada. Enquanto isso, a China está na mira da arma econômica de Trump. Trump anunciou que imporá uma tarifa adicional de 25% a qualquer país que faça negócios com o Irã. Essa ameaça teve um efeito sóbrio em Pequim. A China, cuja economia já é frágil e enfrenta uma crise imobiliária, não pode se dar ao luxo de perder o mercado dos Estados Unidos por causa de um regime teocrático em colapso. Além de fracas condenações da embaixada chinesa em Washington, o Irã foi deixado em isolamento estratégico.
Khamenei não encontrará ninguém do outro lado do telefone esta noite. A China há muito tempo descartou o Irã como um peão sacrificial. A queda do real iraniano para 1.400.000 em relação ao dólar americano e o colapso da economia são os sinais mais concretos desse isolamento. Olhando para o quadro maior, vemos que o plano de Trump não é apenas punição, mas uma limpeza cirúrgica. Relatórios de inteligência indicam que as lendárias equipes da Força Delta, que derrubaram Maduro na Venezuela, foram transferidas para o Oriente Médio, mantendo Khamenei e seus generais acordados à noite. Isso vai além da retórica de mudança de regime. É uma eliminação física da liderança. Enquanto os aviões dos Estados Unidos aguardam no ar, a verdadeira fratura está ocorrendo dentro do próprio uniforme do Irã. A animosidade histórica entre o exército regular, Artesh, e os guardas leais ao regime, IRGC, está prestes a se transformar em uma guerra civil. Relatórios de inteligência recebidos indicam que, em alguns quartéis, soldados se recusaram a atirar no povo e que a cadeia de comando se desintegrou. Em meio a esse caos, uma declaração histórica veio do líder exilado, Reza Pahlavi. Estou pronto para retornar ao Irã e trabalhar com os elementos patrióticos do exército. Pahlavi apresenta o bombardeio dos Estados Unidos não como uma invasão, mas como uma operação de libertação que irá decapitar o regime. Se os Estados Unidos realizarem um ataque de decapitação e destruírem o centro de comando da Guarda Revolucionária, o exército regular, Artesh, poderia realizar um golpe e assumir o controle. Este cenário é exatamente o que Trump chama de táticas de Maduro. O objetivo não é destruir o país, mas apenas remover o tumor no topo. O apelo do ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, "Estamos abertos à diplomacia", foi rejeitado por Trump porque a mesa foi virada. Não há mais nada para discutir. A rota de saída para o Irã foi fechada. Neste momento, o som dos motores dos F-35C decolando do USS Abraham Lincoln pode ser ouvido nas águas escuras do Golfo Pérsico, ou os B-2 decolando do Missouri já podem ter entrado no espaço aéreo iraniano e aberto seus compartimentos de bombas. Não sabemos, a única coisa que sabemos é que a diplomacia chegou ao fim e o gatilho foi puxado. Será que serão os 500 mísseis do Irã ou a marreta tecnológica dos Estados Unidos? Qualquer que seja o lado que faça o primeiro movimento, quando acordarmos amanhã de manhã, estaremos olhando para um mapa completamente diferente do Oriente Médio. A última noite dos mulás começou. Como Trump disse, tenho opções muito poderosas à minha disposição. E essas opções estão atualmente no céu sobre Teherã. Continuaremos a relatar os desenvolvimentos aqui à medida que acontecem, porque cada segundo está fazendo história no protocolo do Apocalipse. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher.